A paz do Senhor, irmãos, amém. Graças a Deus, hoje é noite de ensino, doutrina, discipulado, amém. Aprender a palavra do Senhor. Bendito seja Deus. Nós estamos falando sobre maturidade. A nossa leitura hoje é a leitura 6. Amém. Para a glória de Deus. Aleluia. Lá em Simão Dias, quinta-feira, eu ainda vou ensinar a leitura 5. Vocês já estão na leitura 6, não é isso? A leitura 6, é isso mesmo. E o tema é: o segredo da maturidade está em Cristo. Diga comigo: o segredo da maturidade está em Cristo. Para falar sobre este assunto, nós vamos ler, dois capítulos. Seria o capítulo, não, dois capítulos assim. Um capítulo de João, onde nós fizemos a leitura oficial no início, que é João 15, que está na revista, pode haver sua revista. E vamos ler também Colossenses capítulo 2, do 6 ao 12. Amém? Você que não tem revista, você abre a sua Bíblia. Agora você que tem a revista já está na revista. João, na revista, 1 João 15, versículo 1 a 3. Depois nós vamos ler Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 12. Você já tem a revista, então você que tem a revista, abre a revista. Quem tem a Bíblia, abre a Bíblia. Amém? Porque nós vamos ler somente, aleluia, os versículos que estão na revista. Quando você achar isso, você diz amém, aí damos continuação. Todos acharam? Acharam? É aqui, Macré. Cadê sua revista, Macré? Ela não tem revista. Ela tem mais posição. Esqueceu. Aleluia. Essa é a revista. Essa é a leitura 6. Vocês estão na leitura 6. Amém? Amém. O segredo da maturidade está em Cristo. Vamos lá, João 15, o versículo 1 e o 3, vamos ler agora. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vós tenham falado. Amém? Amém. Agora abra a tua Bíblia, quem tem Bíblia, quem tem a revista, Colossenses 2, versículo 6 ao 12. Aleluia. Para vocês acharem, Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 12. Já achou, irmãos? Quem achou diz amém. Amém. Então vamos continuar. Aleluia. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigado, edificado nele, confirmado na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça a presa sua, por meio de filosofia, vãs sutilez, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nela habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que está perfeito nele, é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidado com a circuncisão, não feita por mão, do despojo do corpo da carne, na circuncisão de Cristo, versículo 12. Sepultando com ele, no batismo, nele também, ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então nós fizemos duas leituras. Fizemos a leitura de João capítulo 15, do versículo 1 ao 3.
Fizemos a leitura, Colossenses capítulo 2, do 6 ao 12, amém? Amém. Pastor, o que o Senhor vai nos ensinar? Eu vou mostrar para você conselhos que Paulo deu à igreja de Colossos, e conselhos também que João deu, aleluia, a toda a igreja, amém, querido? Há alguns conselhos, tudo aquilo que eu falar aqui são conselhos, aleluia, para haver segredo de maturidade em Cristo, para haver maturidade em Cristo. São conselhos que nós seguimos, praticar esses conselhos, nós vamos ter uma maturidade em Cristo Jesus. Então, o que o pastor Guedes acabou de falar são igrejas que ainda não têm maturidade, porque a igreja que tem maturidade vai seguir os conselhos da Bíblia, da palavra do Senhor. Então, esses conselhos aqui é o segredo para ter a maturidade. Se a pessoa não seguir esses conselhos, nunca vai ser uma pessoa com maturidade, sempre vai ser uma criança, amém, amados? Não vai ser uma pessoa madura. E para ser uma pessoa madura, para ter maturidade, é preciso seguir esses conselhos, amém? Para que aconteça essa maturidade em Cristo. Então, aqui em João capítulo 15, primeiro vamos observar João capítulo 15, do versículo 1 ao 3, e identificar esses conselhos. O primeiro conselho, aleluia, é entender, aleluia, quem é a videira verdadeira. A videira verdadeira é Jesus. Jesus, Ele é a videira verdadeira. Aleluia. E o Pai, quem é o Pai? O Pai, você tem que entender e aceitar que o Pai, Ele é o lavrador, aquele que lava. Amém? E a vara é cada um de nós. A vara é você, a vara sou eu. Amém? Só você pode ver aqui que esses três conselhos de identificação são identificação que João deu à igreja, identificando quem é Jesus, quem é o Pai, quem somos nós em Cristo Jesus. Amém, querido? Amém. Agora, aleluia, aqui fala, amado, que a única coisa que vai limpar a vara é a palavra. Amém. Satanás, sabendo disso, irmão, vai impedir que a igreja ouve a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque se a igreja, irmãos, ouvir a palavra, será lavrada, será trabalhada, a pessoa será fortalecida. Ué, a fé não vem pelo ouvir a palavra? Então a palavra vai fortalecer aquele crente, e aquele crente vai ser liberto das garras dele. Então Satanás e seus demônios não quer isso, irmão. Então o que Satanás faz com seus demônios? Tenta impedir que a palavra seja ensinada, que a palavra seja pregada dentro da igreja. O que está acontecendo na igreja? O que eles fizeram? Eles pegaram a palavra, diminuiu a palavra, ou tirou até a palavra e colocou outras apresentações. E essas apresentações tirou a palavra, acabou o tempo da palavra. Aí dá espaço para quem? Para Satanás entrar e destruir. Entendeu, amado? É por isso que o próprio João está ensinando que é a palavra que tem ensinado, é esta palavra que limpa a vara. Prepara a vara, faz com que a vara permaneça ligada à vida. Quem entendeu, diga graças a Deus. Amém. Quem não entendeu, pode perguntar. Amém, irmãos? Então nós explicamos aqui os conselhos de identificação de João 15:3. Agora nós vamos pontuar os conselhos de Colossenses, capítulo 2, versículo 6 ao 12, que Paulo ensinou à igreja de Colossos. Amém? Versículo 6. Como pois recebeis o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha que coisa linda, irmão. Então, um dos conselhos aqui é para você andar em Cristo Jesus. Se você receber de Jesus, irmão, como pois receber a salvação em Jesus Cristo, você tem que andar nele, porque você recebeu. Aqueles que não recebeu, não vai poder andar nele, não vai ter condições de andar nele, não vai ter força de andar nele. Por quê? E não vai andar nele, porque não recebeu nada dele. Essa pessoa até agora não recebeu nada dele. Então,
Se essa pessoa não recebeu nada dele, essa pessoa não vai ter força, né, irmão, de andar nele. Como vai poder andar nele se a pessoa não recebeu nada dele, irmão? Só anda em Cristo, aleluia. Quem só anda com Cristo, quem recebe dele. Amém. Ué, João, capítulo 1, versículo 2. Amém, querido? João, dá uma olhadinha lá em João, capítulo 1, versículo 12, irmão. Vamos dar uma olhadinha lá para você ver. É aqui que você recebe ele verdadeiramente. Ó. João, capítulo 1, versículo 12. Só para nós alicerçar o que nós estamos falando aqui, em nome de Jesus. Então, João 12, olha que coisa linda, querido. Já achei. Posso ler, irmãos? Ou vou esperar vocês acharem? Vocês abriram a Bíblia, vocês estão com a Bíblia aí também. Vocês têm que usar a Bíblia e a revista. Não se pode usar só a revista, não. Tem que usar a Bíblia e a revista junto. Versículo 2. Olha aqui, ó, João 1, versículo 2. Mas a todos quando receberam, olha aí, irmão, deu-lhe, olha que coisa linda, deu-lhe o direito de se tornar o que mesmo? Filho de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, este filho vai andar nele. Você viu a diferença? Se a pessoa não anda nele, ainda não é filho, verdadeiramente. Isso é muito forte. Parece que nem o pastor Guilherme. Isso é muito forte. Amém? Amém. Então, como que você identifica, irmão, quem é filho verdadeiramente e quem não é filho? O filho é aquele que recebe e anda com ele. Aquele que não recebeu ainda não é filho verdadeiramente. Jesus vai voltar e ele vai ficar. Ele vai dizer, eu ia para a igreja, mas nunca se tornou filho. É o que o pastor Pedro pregou aqui, no dia que ele veio pregar na sexta-feira. Ele falou sobre esse assunto. Amém, querido? Então, meu amado, é necessário que você receba ele e anda nele. Então, somente aqueles que andam nele, aquele que recebe ele. Diga glória a Deus. Para o versículo 7, aleluia. Aqui no versículo 7, Paulo no versículo 7 de Colossenses, capítulo 2, versículo 7, Paulo, ele mostra o significado de andar nele, é muito forte. Está aqui, ó, está na minha revista, está na Bíblia, olha aqui, ó. A pessoa que anda de Cristo, ela é uma pessoa enraizada. Amém. Ele criou raiz em Cristo. É muito forte, meu crente. Eu ensino e fico alegre, eu me alegro. Vai arrancar a árvore que a raiz cresceu. A raiz desceu para baixo, meu irmão. Você vai lá na frente, se você cavar lá na frente, você vê a ponta da raiz. A árvore está lá longe, ó. A árvore está lá longe. Mas lá na frente, meu irmão, se você cavar, você vê uma raiz e fala, olha essa raiz naquela árvore lá. A árvore cresceu tanto para baixo, enraigou tanto. Amém, querido? Para arrancar uma árvore daquela dá trabalho. Jesus disse, nós temos que estar arraigado nele. Amém, glória a Deus. Criar a raiz nele. Aleluia. Aleluia. É por isso que João ensina a igreja, aleluia, aos discípulos, a todos, que a vara tem que estar na videira. Quando ela é cortada, é cepada, ela perde a vida, irmão. Nós só temos vida em Cristo Jesus. E continua aqui Paulo explicando, arraigados. Ele continua, edificado nele. Aleluia. Depois ele fala, confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça. Aleluia. E ali vai habitar na vida daquela pessoa uma graça Glória a Deus. inexplicável, uma graça que você não entende. Amém. Hoje eu estava falando, hoje nós estamos conversando com a pastora, falando nos grupos das igrejas que cantam, ninguém vê unção, nem vê unção nenhuma. E se não vê, você fecha o olho, liga no céu, né? Liga da terra, mas não vê, ninguém vê nada.
Falei, meu Deus, eu não quero na nossa igreja, um dia Deus for dar um grupo, uma banda para a igreja, que Deus dá uma banda de pessoas fervorosas de unção, que tem essa graça. Amém. E aí comecei a citar para ela alguns cantores que têm a graça de Deus. Ainda falei de um pastor que está internado, que tem uma graça quando ele canta. E eu contando para ela, eu estava na piscina, levei minha caixinha para a piscina, eu deitado lá tomando sol na cadeira e botei meu sonzinho assim. De lado, a pastora que estava lá na piscina mais a filha, e eu vi meu sonzinho ali tomando sozinho. E aí comecei a ouvir um louvor daquele cantor Guedes, sei que lá Guedes, como é o nome dele? Paulo. Como é o nome dele? Sei que lá Guedes, não sei como que canta. A unção, meu. É Paulo Guedes, né? É Paulo Guedes, é Nilva? Acho que é Paulo Guedes, alguma coisa Guedes. Mas teu nome, o cara canta, ele tinha um cabelão assim. Isso. Agora ele cortou o cabelo. E eu comecei a ouvir o louvor dele. Você acredita, meu irmão? Eu lá e senti a graça de Deus. Eu sentada, rapaz, tomando sol na piscina. Eu senti a graça de Deus ouvindo o louvor que o homem estava cantando. Com aquela unção, com aquele poder que eu fechei os olhos assim e comecei a sentir aquela alegria do Espírito Santo. Glória a Deus. Aquela graça. Falei, Deus, eu estou aqui me divertindo, sentado, deitado aqui na piscina, tomando um sol, ouvindo esse louvor e estou sentindo a tua graça. Aquela graça, irmã Cléia, aquela graça que a senhora sente aqui atrevendo assim. Eu senti aquela graça, aquela alegria. Falei, ô Senhor, como é maravilhoso ouvir alguém louvar com graça, com poder. Então, meu amado, precisa ter graça, viu? Precisa ter graça. Aleluia. E nós vemos aqui, amado, mas como tem tanta coisa para ensinar, né? E nós vemos aqui, querido, que ele fala crescendo em graça, em ação de graça. E essa pessoa vai crescendo na graça. Ele vai buscando, vai estudando a palavra de Deus, vai se santificando, buscando. Daqui a pouco ele está cheio de graça. Quando ele abre a boca, eu falando para a pastora, eu falei, meu Deus, pastora, o pastor Guedes melhorou muito a pregação. Falei para a pastora, falei, meu Deus, ele pegou 52 minutos. E eu vi que ele fosse pegar, ele pegava mais, ele ficou me olhando. Falei, já tinha dado o horário. Aí eu falei, tá bom, falei, tá bom. Eu fui olhar a pregação dele, que eu tenho a pregação dele gravada no YouTube. 52 minutos ele pregou. Ele nem percebeu, ele pregou 52 minutos. Porque tem a graça da palavra. Amém. Porque ele se esforça para aprender. E buscar a Deus, o jeito dele. Então, meu amado, isso que importa. É isso que Deus quer, irmão. Glória a Deus. Aleluia, o que faz isso é a palavra. É a palavra que Paulo está ensinando. Não adianta não, meu irmão. Não existe outra forma não. Existe a palavra de Deus. Glória a Deus. É a palavra de Cristo, irmão, que faz isso. De forma nenhuma nós não podemos substituir, irmãos, a palavra de Deus nas igrejas não. O que está acontecendo é isso, irmão. Está substituindo por outras coisas a palavra. Não pode substituir, porque se é isso que Satanás quer, ele quer tirar a palavra de Deus para que ele possa derrubar a igreja, possuir a igreja, dominar a igreja, irmão. Então precisa permanecer a palavra. Amém. Glória a Deus. É por isso que nós vamos fazer cultos lá assim, discipulado lá, mas nós não vamos tirar nenhum culto, vai continuar ensino mesmo nas terças e nós não vamos tirar nada. Eu não vou tirar nem daqui, nem de Simão Dias. Se vir, pode reclamar quem reclamar aqui, mas que culto, vai quem quer. Eu não vou tirar culto para fazer culto de lá, vou fazer culto de lá, é fora do culto da igreja. O culto da igreja vai acontecer, se eu tirar, eu vou tirar o culto do ensino. O que é isso? Que história é essa, meu irmão? Tirar o culto da oração, não vou mesmo. Está entendendo? Ah, não, eu estou fazendo culto no lar, mas tirou o culto do ensino da igreja. Não, vai permanecer o culto, vai ficar pesado, vai quem quer, vai quem pode, vai quem esforça. Vai fazer o culto, mesmo uma semana no culto lá, ou em 15 dias, mas nós não podemos tirar o culto da igreja. Amém, querido? Amém. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu, muita coisa para ensinar aqui. Amém? Vamos agora falar do versículo 9. Olha aí, Colossenses 2.
Amém? Você que está online aí, nós estamos ensinando os conselhos de Paulo para a igreja, em Colossenses capítulo 2, falando de maturidade. Você que está aí online, amém? Que você não se perder aí, né? No estudo também, você que está aí. Então nós falamos sobre o versículo 8, versículo 7. Aleluia, agora nós vamos falar do versículo 8. Aqui no conselho de Paulo, Paulo falou, né? Um dos conselhos, andai, esse foi um conselho. E o segundo conselho de Paulo para a igreja, aqui em Colossenses, está no versículo 8. Tenha cuidado para ninguém vos faça presa sua. Tenha cuidado para que ninguém faça presa sua. Levanta a mão e fala: tenha cuidado para não ser feito presa do inimigo. Em nome de Jesus. Está cheio de pessoas que vão presa pelo inimigo. Principalmente o inimigo está usando o YouTube, o inimigo está usando o Google, o inimigo está usando o TikTok, o inimigo está usando o Kaiwai para ensinar falsas doutrinas, falso ensino, para poder colocar a pessoa em presa. Na nossa igreja mesmo tem pessoas que saíram por causa de ficar ouvindo vídeo no YouTube e ficou desviado. Eu sempre ensino: cuidado que tu estás vendo no YouTube, cuidado que tu estás vendo no TikTok, no Telegram. Minha irmã Creia, a senhora tem 80 e quantos anos? A senhora tem 88 anos. E a senhora é uma senhora, por isso que eu falo o nome da senhora. Sabe o que Deus falou, fez comigo, irmã? Não assista esses tais vídeos. Quando eu começo a assistir o vídeo, o Espírito Santo faz a verdade, eu pego tipo. Perante Deus, irmão. Quando eu boto assim, quando eu coloco assim, que eu vejo que aquele vídeo está falando contra a palavra de Deus, o Espírito Santo me lembra que ele me falou. Eu pego ele rapidinho. Não consigo, não assisto, irmão. Porque eu pude perceber que quando nós decidimos, nós abrimos um portal espiritual para Satanás entrar em nossa vida. Entrar portais. Hoje eu estava conversando com a pastora. E nós conversamos muito aí ela, né? E ela está contando, tem uma ovelha que está passando por um momento difícil de financeiro. Tem uma empresa, a empresa não está rendimento nada. Os clientes foram embora e tudo mais. Aí eu falei: vou buscar o que está acontecendo, qual o problema dessa empresa. Aí eu pesquisei, fui logo no início. Aí eu entrei em contato, perguntei: essa pessoa é desmista? Aí o tesoureiro falou assim para mim, né? O tesoureiro disse: não é não. Então não adianta nem ungir a empresa dessa pessoa. Se ungir não vai ter valor nenhum, porque se a pessoa não é fiel a você, não abre um portal. Então o inimigo entra, se fazer uma macumba que a pessoa pega, que abrir um portal. Então o problema, enquanto não fazer, pedir perdão ao Senhor, fazer um voto ao Senhor e voltar a ser dizimista, vai continuar esse jeito. Então você tem que pensar em melhoria, irmão. Agora você fica se matando, orando, ungindo, fazendo campanha, não vai ser um portal que está aberto. Está entendendo, irmão? Então é isso que Paulo ensinava. Então Paulo ensinava, aconselhava a igreja, para a igreja não dar legalidade para Satanás. Satanás quer legalidade, irmão. Satanás, ele quer legalidade na sua vida. Satanás, ele quer uma legalidade em mim, porque ele só entra nas nossas vidas através da legalidade. Se nós fechar a legalidade, se nós fechar a legalidade, Satanás não entra. E eu vi o exemplo da minha esposa. Eu vi o exemplo da minha esposa ontem. Ela recebeu o salário dela, porque ela está encostada, né? Ela recebeu o salário dela, que ela estava encostada, e ela tinha que pagar o plano de saúde dela, que está com 3 meses atrasado. Está para cortar. E ela tinha que acertar o plano de saúde. Ela tinha que acertar o plano de saúde, a mesma parcela para não cortar o plano de saúde dela. E ela recebeu 1.400, ela falou assim: vou dar primeiro meu dízimo, e sobrar, eu pago também. Ela foi perante Deus, pastora Linda. Ela pegou, rapaz, o pix da igreja e fez assim o dízimo dela.
ela fez o pedido dela. Ela disse: agora sobrou, eu vou pagar o meu plano. Mas eu fiquei numa alegria. Eu sou pai, irmão. Não foi por causa de R$154 que ela pediu, disse, não. Eu fiquei alegre pela atitude dela. Amém. Aí eu fui lá dentro, meu irmão, esperando, meu Deus. Eu fiquei tão crente. Eu fui lá dentro, eu tinha R$100. Peguei minha filha, ó, e R$100 aqui, é para você ajudar no seu plano. É para você ajudar no seu plano, R$100. Eu fiquei tão emocionado que eu vi a atitude dela. Eu falei: meu Deus, é por isso que Deus abençoa. É por isso que Deus abençoa. Ela é tão abençoada, irmão, que ela passou em um lugar para poder. Por que ela passou? Para entregar uma coisa lá a uma pastora. E a pastora deu um presente para ela. Quando ela chegou em casa, que ela abriu 2 sandálias novas. Duas sandálias novas. Ela tirou das caixas aquelas sandálias novas, alegre. E meu Deus, eu estava precisando de uma sandália nova, ganhei 2. Eu olhei assim e falei: minha filha, tu é uma pessoa que Jesus ama. Como que Deus te abençoe? Ganhou 2 sandálias novas, mais de R$400. E não é aniversário dela, não, irmão. O aniversário dela é de novembro ainda. Ela ganhou 2 sandálias novas, tiraram da casa. Por quê? Porque é fiel. É isso que Paulo está ensinando. Precisamos nós fechar essa legalidade. Poderia ela dizer assim: eu vou dar meu dízimo, nada. Vou pagar meu plano, estou com 3 parcelas para pagar. Vou pagar meu plano, não vou dar nada. Pegou, não vou dar o meu dízimo. E o que sobrar eu pago. Ficou lá devendo mais lá no plano, ficou. Mas ela deu o dízimo dela. Agora tu acha que Deus não vai dar um jeito para ela pagar o plano todo? Vai. Eu tenho certeza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Este é o Deus que nós servimos. Então, amados, nós estamos falando do segredo da maturidade que está em Cristo. Então Paulo diz: andai nele para ter maturidade, para estar em Cristo. Se você não andar em Cristo, você não vai ser uma pessoa que vai ter maturidade. Aleluia. Na pessoa dele. O segundo, ele fala aqui, que está no versículo 8: tenha cuidado para que ninguém mais faça presa sua por meio de filosofia e vã sutileza. Olha aí, você tem que tomar cuidado, irmão. Você tem que tomar cuidado. Você que tem filho, que está com celular, fica de olho no que teu filho está vendo, que as tuas filhas estão vendo. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado com o que está acontecendo lá na escola, que a tua filha estuda, que teu filho estuda. Fica sabendo o que está acontecendo lá. Não falta reunião dos teus filhos. Vai lá ver o que está acontecendo. Vai conversar com a diretora, não deixa teu filho à toa, não. Toma cuidado. E toma cuidado com o que você está vendo. Então, Paulo ensinou aqui com cuidado. Então, para você, se você não tem cuidado da sua vida espiritual, você nunca vai ser uma pessoa que vai ter maturidade para estar em Cristo, irmão. Você sempre vai ficar aí do jeito que o pastor Guedes falou aqui há pouco instante. Verdade, meu irmão. E abrindo ainda a legalidade para Satanás entrar e fazer morada e destruir a vida. Aí Paulo continua. Paulo fala no versículo 8: ter cuidado. No versículo 9, Paulo diz assim: aleluia, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita corporalmente em toda a plenitude da divindade. Olha o que Paulo manda dizer aqui, irmão, para nós habitar na dimensão espiritual, na dimensão do Espírito de Deus, viver na dimensão do Espírito. Quando eu leio isso aqui, eu lembro do profeta Ezequiel, que ensinou, né? Diz que ele viu um grande rio, e diz que viu entrando no grande rio, diz que a água começava a chegar nos seus pés. Aí foi entrando na profundidade, a água chegou no seu joelho, daqui a pouco a água chegou na sua cintura, daqui a pouco ele mergulhou nas águas, falando da dimensão do Espírito. Amém? E aqui nós vemos Paulo ensinando a igreja para nós habitar corporalmente em toda a plenitude da divindade, está perfeito mesmo.
entregar por completo em Cristo, arraigar que ele ensinou, amém? E a raiz dele, eita glória. Então, isso que o Senhor quer que você viva nessa dimensão. Então, no versículo 10, aleluia, e no versículo 11 ele fala, dá outro conselho, daqui é conselho, vamos voltar. O primeiro conselho é andar nele, o segundo conselho é ter cuidado, o terceiro conselho é habitar, o quarto conselho é o versículo 11, o quarto conselho é o versículo 11 não, o versículo 9, habitar, o versículo 10 é estar perfeito nele, e o versículo 11 também está circuncidado, versículo 11, está circuncidado com a circuncisão não feita da mão do esposo do corpo da carne, mas na circuncisão de Cristo. Ele fala da circuncidade, não circuncidado como Moisés ensinou que o homem tinha que se circuncidar. Paulo está ensinando a circuncidar em Cristo. Amém. Se entregar em Cristo por completo, não entregar Cristo pela metade, é isso que ele está falando, mas é por completo. É onde teve lá em casa um café, tinha alguns pastores lá em casa, um casal de pastor, uma missionária e o pastor Cornélio. E o pastor Cornélio falando sobre cristocêntrico, ensinar Cristo. E a igreja precisa ensinar Cristo. Aleluia. Eu estou vendo aqui Paulo falar que nós precisamos estar circuncidados em Cristo. A nossa circuncisão é Cristo. Amém. Se entregar por completo. Não circuncidar como os judeus se circuncidou, mas nós temos que circuncidar em Cristo. Aleluia, se entregar por completo. Glória. Amém? E nós vamos fechar aqui os conselhos. No versículo 12 está o último conselho de Paulo à igreja de Colossos. Qual é? Sepultando com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé o poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Sepultar com ele no batismo. Como? Quando nós batizamos, pela fé nós sepultamos nosso pecado em Cristo e se tornamos uma pessoa nova, uma natureza nova, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Abra a sua Bíblia aí, 2 Coríntios 5,17. Amém? Você vai, aleluia, ter uma nova natureza em Cristo. Aleluia. Se não há nova natureza em Cristo, você tem alguma coisa errada. Você não está recebendo nada dele, você não está sendo filho. 2 Coríntios 5, versículo 17. Quem achou, fala amém. Você que está anotando aí versículo, pode anotar esse versículo aí. Amém. Você que traz o caderno, porque em doutrina, ensinamento, irmão, tem que fazer caderno de caneta para anotar versículos. Então está aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Posso ler, queridos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Você está circuncidado em Cristo, irmão, tudo fez novo em você. Há o que mesmo? Uma nova natureza. Amém? Em sua vida, querido. E essa nova natureza tem que estar no seu coração. Aleluia. O segredo da maturidade está em Cristo. Agora eu vou ler o introdutório aqui do escritor. Amém? Ele diz assim: o que significa estar em Cristo? O que somos? O que recebemos? O que podemos estar em Cristo? Ao longo deste estudo, descobriremos na palavra de Deus a possibilidade extraordinária que está ao dispor de toda pessoa que está, de fato, ligado à videira verdadeira. O Espírito Santo iluminará nossas mentes para sempre, entender a forma clara a qual a nossa posição é em Cristo. Então, a nossa posição em Cristo é a posição de filho, como que o pastor Guedes pregou aqui, amém, na sexta-feira. Aleluia, ele pregou sobre a pessoa que não está sendo filho, não está tendo posição de filho, uma posição de escravo. Então você já foi circuncidado em Cristo, você tem que ter posição de filho, não de escravo. Amém. Você não é mais um escravo, você é o quê? É um filho. Amém? Então eu vi muito bem que ele pregou sobre isso. Então, meu irmão, a sua natureza
que quem é filho, a natureza mudou. Tirou, aleluia, a natureza de escravo e foi houve uma transformação e foi transformada na natureza de filho, a natureza transformada. Amém? Então você tem que viver como filho, não como escravo. Escravo é todo aquele, obrigado, Jacob. Escravo é todo aquele, irmão, que está vivendo no pecado. Obrigado mesmo, no pecado. Amém, querido? Esses são diáconos mesmo, né, irmão? Nem precisa do pastor, a pastora pedir, mas já vem que o pastor, a pastora precisa de um copo de água, pega e traz. Nunca deixa os pastores pedir, né? O pregador pedir, vai lá e pega um copo de água, né? Porque quem está pregando isso tem que tomar água. Quando eu vejo um certos irmãos prega e não toma água, isso é para a saúde. Mesmo que a pessoa não toma, bota um copo de água dele lá, ó. Amém? Quando é um pastor de fora, bota um copo de, como é que fala? De vidro, minha taça. A taça, mas o pastor de casa meu mesmo pode me dar um copo desse aqui feliz, amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus, aleluia. Queridos, o segredo da maturidade está em Cristo, aleluia. E vamos ver o que a Bíblia diz que somos e está em Cristo. O que a Bíblia diz o que a Bíblia diz que somos ou está em Cristo? O que a Bíblia diz sobre isso? Como família. Primeiro, nós somos família de Deus, amém, irmão? Nós somos família de Deus. O que a Bíblia diz, o que nós somos em Cristo? Resposta, primeira resposta: somos família de Deus. Amém. Na revista você acha 1.1, somos família de Deus. Aleluia. O escritor dessa revista diz assim: fomos feitos à imagem, à semelhança de Deus, todavia o pecado nos desmagnificou. Isso fez nós perder a imagem eterna do ser. Desde a queda, o homem desaprendeu o amor, desaprendeu a dependência, desaprendeu a verdade, desaprendeu a compaixão, desaprendeu a bondade, desaprendeu a esperança, desaprendeu a paz. No momento em que o pecador aceita Cristo como Salvador, entregando-se a Ele por inteiro, acontece o maior de todos os milagres, a salvação. O mais sublime deste ato, no entanto, está no fato de a pessoa ter a chance de recuperar a sua identidade original, tornando-se filho de Deus, João 1:2, né? Dando nós a chance de fazermos parte da família de Deus. Amém, querido? Amado, esse texto aqui, somos família de Deus 1.1, está falando, aleluia, de 3 pontos. O primeiro ponto que está falando aqui é quando, né, o homem foi criado. Ele foi criado à imagem, à semelhança de Deus invisível. A imagem, a semelhança de um Deus invisível. Você vai achar isso em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Já na sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 1, para nós ver sobre o versículo que nós acabamos de falar, esse assunto. Gênesis é o primeiro livro, versículo, capítulo 1, e o versículo 26 e o versículo 27. São 2 versículos. Está aqui, eu vou ler aqui o versículo 26 e o versículo 27. Amém? Diz assim: então Deus determinou que façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então nós vemos aqui na primeira parte que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, aleluia, de um Deus invisível, porque Deus não é um Deus físico, um Deus invisível. Amém? Então a segunda parte aqui, que somos família de Deus, a segunda parte está falando aqui, né? Aqui, se você fala no momento que a pessoa ele desobedece, quando o homem ele pecou, né? Aqui fala no momento em que o pecador aceita Cristo como Salvador, entregando-se a Ele, no inteiro aconteceu o maior de todos os milagres, a salvação. Então ele pecou, mas Jesus morreu da cruz,
Ele ouviu a palavra, ele creu e ele aceitou Jesus, recebeu Jesus. Aonde nós lemos, né? Acabamos de ler João, capítulo 1, versículo 12, que você viu o processo da pessoa se tornar filho. Ali é o verdadeiro processo da pessoa se tornar filho, no momento que a pessoa, né, recebe ele como Salvador. De que forma que a pessoa recebe ele como Salvador? Crendo nele. Está escrito lá também em João 1,12. No momento que ele crê e recebe Jesus, o que acontece com ele? Diz que lá há uma transformação, ali há um poder de transformação. Ele é perdoado através do poder de transformação da pessoa de Cristo na pessoa dele, e ali, naquele momento, ele deixa de ser o quê? Aquela pessoa caída, aquela pessoa escrava do pecado, né? O que quando, né, Adão e Eva caiu e a pessoa ficou no estado crítico, e no momento que ele toma essa posição, como diz João 1,12, essa pessoa, ele é perdoado e recebe o quê? A salvação. Amém, querido? A salvação acontece nesse momento. E a partir desse momento, a terceira parte, ele vai se tornar o quê? Filho de Deus. Vai tornar filho. Abra sua Bíblia aí em João 1,12, nós já lemos já. 1 João 3,1,2. Olha o que diz lá. Nós vemos aqui, né? 1 João, irmãos. 1 João é a cartinha de João lá. 1 João 3,2. Irmãos, para vocês entenderem, tem que prestar atenção e estar sentado, senão você não entende. Se você desviar com alguma coisa assim, fazer alguma coisa, nunca vai receber nada de Deus. Na hora você tem que prestar atenção para entender. Amém? Então, 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 João, capítulo, deixa eu ver aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Amém? Posso ler, irmãos? Vede que imenso amor nos tem concebido o Pai, ao ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Levanta a mão e glorifica a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querido, eu quero ler mais 3 versículos, onde está provando que nós somos filhos de Deus, nós somos família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19, lá vai falar que nós somos família de Deus. Pode abrir sua Bíblia aí e anotar, porque não tem na revista não esse versículo, viu? Esse versículo aí foi eu que coloquei aqui. Então, Efésios capítulo 2, versículo 19. Então é bom você colocar aí, anotar aí, viu? Em nome de Jesus. Amém? Posso ler, queridos? Portanto, não somos mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, somos concidadãos do santo, membros da família de Deus. Nós somos família de Deus. Glória a Deus. Já pode orar na sua casa assim: Senhor, nós somos família de Deus, Senhor, opera seu milagre. Abra sua Bíblia também, João 1, nós já lemos, não lê mais João. Aqui está pedindo João 1, mas não vamos ler não. É Gálatas 3, versículo 26. Gálatas 3, versículo 26. Gálatas, pode anotar aí, na revista não tem. Gálatas capítulo 3, o versículo é o 26, irmãos. Amém. Versículo 26, vou estar lendo também aqui em nome de Jesus. Posso ler, queridos? Amém. Porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tens em Cristo Jesus. Agora eu te pergunto, se você não tem fé, irmão, se você não tem fé, se a fé é o meio, né, o meio da fé para ser filho. Se você não tiver fé, meu irmão, se faltar ensinamento, você não vai ter fé, irmão, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Por isso que Satanás não quer
que a palavra seja ensinada, porque é ela que gera fé no coração. Amém. Glória a Deus. Entendeu agora? Porque a fé é o meio para nós ser filhos. Você não vai continuar sendo escravo. Mas para você entendeu que somos família de Deus? Amém. O que a Bíblia diz? Primeiro, que nós somos. Então, somos família de Deus. 2, somos discípulos de Cristo. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos discípulos de Cristo. Assim como a Bíblia diz que nós somos família de Deus, a Bíblia também diz que nós somos discípulos de Cristo. Olha o que o escritor disse aqui. O discípulo é, antes de tudo, um aprendiz, alguém que está disposto a atravessar as dores do crescimento e de amadurecimento. O discipulado implica, antes de tudo, renúncia. Olha aí, o que pastor Guedes pregou na sexta-feira, falou de renúncia também, aqui ó. Fica a ver renúncia. E as pessoas não gostam de mim. Esse ensino, essa sonegação, muita gente não gosta não, irmão. Quando fala de renúncia, ele quer renunciar ao pecado. Qualquer de vós que não renunciar de tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, irmão. Lucas 14, 33, abre lá, vai, Lucas 14, 33, olha que coisa tremenda, meu Deus do céu. Irmão, isso precisa ser ensinado, gente. Isso precisa ser ensinado. As igrejas não estão ensinando. Lucas capítulo 33. Eu sempre falo, eu falo isso, não é meu orgulho, não de mim, meu orgulho. Eu falei um dia, para que eu falei, meu Deus? Não sei para que eu falei. Eu falei assim: olha, meu irmão, se eu não fosse pastor da Manancial de Vida, a Manancial de Vida não existisse, eu teria dificuldade de congregar em certas igrejas. Falei isso para alguém, não sei quem foi. Por causa disso aqui, eu tinha dificuldade, por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui que Lucas está dizendo. Lucas 14, 33. Vamos ler de novo, porque ali agora é na Bíblia. 14, 33. Diz que a pessoa tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Lucas 14, 33. Eu estou matando a cobra e mostrando a cobra morta. Lucas 14, versículo 33. Assim, portanto, todo aquele que dentro de vós que não renunciar tudo quanto de mais estimado possuir, não pode ser meu. Não pode ser meu discípulo. Dá dó, dá, mas não é discípulo. Não, a Bíblia que diz que não é discípulo, irmão. Pode ser outra coisa. Nem discípulo. Se a pessoa gosta de pecar, se a pessoa não deixa o pecado, não abandona o pecado, não tem nojo do pecado, não é discípulo. Pode usar o que usar, ó, manto nas costas, usar o que usar, pular do poder, rodar, fazer o que quiser, fazer aleijado, levantar, mas se ele não renunciar ao pecado, meu irmão, ele não é discípulo. A Bíblia diz bem claro isso. Ele não é discípulo. Então está bem claro, não precisa nem explicar mais nada, está bem claro. Mas renunciar ao que? Especialmente se mesmo, o discípulo sabe que precisa abandonar toda justiça própria, enquanto descansa na justiça do Altíssimo. O discípulo de Cristo sabe que precisa abdicar do desejo da auto-justificação, pois entende que todo sacrifício já foi feito, está consumado. Jesus disse: nisso todos conhecemos que sois meus discípulos, se vós amastes uns aos outros. João capítulo 3, versículo 35. Então vamos aqui, João 3. João 3, abre lá, João 13. Abra sua Bíblia. João 13. E o versículo é o 35. Olha lá, vamos reler lá na Bíblia. João 13, versículo 35. 13, versículo 35. Vou reler para você, em nome de Jesus. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes o amor uns aos outros. Como que eu, irmão, não amo meu irmão, não libero perdão para o meu irmão que me ofendeu? Como que eu quero ser discípulo de Jesus?
Quantas pessoas estão por aí que diz que é crente, não consegue perdoar a pessoa, não consegue liberar perdão, tem raiva. Não é de Jesus, não é discípulo, é a Bíblia que diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aleluia. Não vou, irmão, não adianta. E está cheio de pessoas cegas aí que não conseguem ver. Eu fico triste quando eu vejo que tem pastores que tem raiva de outros pastores. Quando eu percebo isso, eu fico numa tristeza, irmão. Eu fico numa tristeza terrível. Eu falo, meu, como que pode, né? Eu participo muito de reunião de pastor. Para mim ver que um pastor tem raiva do outro, eu puxo a história. Eu começo a puxar a história. Quando eu puxo a história, eu percebo que a pessoa fala, né? Eu vejo a pessoa falar, a pessoa tem raiva ainda daquele pastor. Então esse irmão não consegue perdoar. Então não é discípulo. É pastor, mas não é discípulo de Jesus. Não é. Quando perceber que alguém tem raiva de outro, você percebeu que aquela pessoa tem raiva do outro, puxa uma historinha só, fala, fulano de tal, rapaz. Fulano de tal, tá lá. Você já vê a pessoa já. Mas eu percebi uma vez, está gravando também aí. Eu percebi uma vez, que eu não vou falar o nome dele, eu percebi que um pastor tinha inveja do outro, eu percebi, né? Aí esse pastor escreveu um livro, né? Aí eu percebi. Aí ele ia lançar, essa pessoa ia lançar o livro dele também. Aí eu perguntei para ele assim, você viu o livro do irmão fulano? Foi lançado, está uma bênção, rapaz. Eu estou ajudando ele. Eu vi a afeição daquela pessoa mudar. Quando eu vi a afeição daquela pessoa mudar, para mim, meu Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus deu meu coração. Jesus não deu coração, irmão. Jesus não olha que eu estou barbudo, cabeludo. Falei para minha esposa: todo mundo me vê eu careca, sem barba. Eu vou criar um dia o cabelo e vou deixar barba. E se Deus quiser, eu ando na festividade, eu mando cortar, vou passar zero nele e vou rapar. Mas enquanto não vou cortar cabelo nele, eu não vou fazer barba. Vou ficar de bigode, cabelo, então me vê careca, pode me ver o cabelo. E pronto, irmão, não quero nem saber. Entendeu? Tem pessoas que eu sei que tem pessoa que me viu, né, e mudou de feição, que me viu o cabelo de barbudo. Que nunca me viu, da carequinha, estou sentindo bem assim. Falei com a minha esposa, né? Falei, não, não vou fazer cabelo agora não vou fazer barba. Agora, na festividade, se eu sentir de Deus, eu vou fazer meu cabelo, rapar, eu boto bem baixinho mesmo, e tiro tudo, mas, aí minha esposa fala, mas tira, meu filho, mostrando que você está velho. Eu falei, por quê? Eu sou velho mesmo. Estou com 59 anos, eu não sou nem um novinho. Eu não sou nem um novinho, não, irmão. Eu tenho 59 anos, vou fazer 60. Em maio eu faço 60. Eu falei, ei, que dá lá para os meus 60 para mim poder fazer minha carteirinha para andar de ônibus de graça. Não tenho mais a carteirinha, meu ladrão roubou minha carteirinha, não poder mais fazer. Eu falei, não, vou deixar até 60 e vou lá, faço minha carteirinha, agora eu vou viajar para São Paulo. Com desconto, vou viajar para a Bahia com desconto, vou pagar mais ônibus. Está pertinho. Senhor, dá saúde, Senhor, para que eu possa viver muito, né, e andar de ônibus de graça. Amém? Eu sou novo mesmo, que nesses velhos que estão parecendo um carotão, velho feito de aço. Não, sou velho, sou um velho conservado, não sou velho, sou um ancião, já. Amém, querido? E nós vamos parar por aqui. Amém? Aí na terça-feira a pastora Luz começa daqui, ó. Começa daqui. Somos pedras vivas, soldas na construção de Deus. Amém? Depois entra aqui. Porque receber ao estar em Cristo. Aí você está na terça, viu? Ele continua. Para aqui. Amém, irmão? Por que o pastor vai parar agora? Porque já é 9 horas, irmão. A Bíblia diz tudo com ordem e ordem de essência. Então eu terminei aqui, pastora. Aí você fala esse tópico 1.3 aqui. Depois você somos frutificados. Depois você entra aqui, ó, e recebemos estar em Cristo. Aí vai falar o que você recebe. Por estar em Cristo.
Amém? Porque aqui eu falei sobre, né, o que a Bíblia diz. Está em Cristo. Somos família, somos discípulos. Aí vai, somos pedras vivas, somos ramos frutíferos, e aí vai. Amém? Amém. Eu quero agradecer os amados irmãos. As irmãs vão ensaiar ainda, né? Eu quero agradecer os amados irmãos pela presença. Gostei de vocês, vocês vieram, que vocês têm sede e fome de aprender a palavra. Obrigado, pastor Guedes, por nos fazer a visita. Meu prazer é que vocês estivessem aqui, vocês estão pegando, né? Sempre foi meu prazer, mas ninguém pode obrigar ninguém, né? Esse foi meu prazer, porque eu me identifico tanto com o Guedes. Pronto, a única pessoa que eu me identifico mais aqui é o pastor Guedes, de pastor. E o pastor Cornélio. Não vou mentir. Tem o pastor Maurício também, tem o pastor Aécio. Esses pastores são os pastores que eu mais próximos. Entendeu? Mas pessoas que andam comigo assim, eu não tenho. Lá em São Paulo eu tinha meus irmãos davam comigo. Meus irmãos carnal. Congregavam na mesma igreja que eu congregava. Eu era pastor. Mas andava junto, né? Mas depois que eu vim para Aracaju, nunca tive ninguém para andar comigo assim. Amém? Amém. Então eu sempre desejo, eu disse para a pastora, falei, filha, não tem ninguém para andar comigo. Você está como parceiro, irmão, você está entendendo? Como parceiro, você vai pegar no lugar e a pessoa vai, o irmão vai para poder orar por você, tá junto. Eu não tenho, eu sinto falta de Renil, eu sinto falta de Manca, eu sinto falta. Entendeu? Eu sinto falta. Isso eu sinto falta. Estou com 14 anos aqui. 13 anos também. Não tenho. E tem para evangelizar, eu tenho. Porque eu, você tem uma ideia, eu estou com 13 anos aqui. Só teve um diácono que evangelizou comigo uma vez. Mais ninguém evangelizou. Sempre evangelizei só. Sinto falta de alguém. Algo pegar uma roupa para evangelizar. Eu de um lado, aquele diácono, aquele irmão do outro lado. Falando com pessoas. Eu sinto falta. A pastora tem a pastora Lígia. Tem a Luz, tem você, mulher. Pastora Silvia tem, eu não tenho. Tem outros pastores aí, eu não tenho. Entendeu? E isso dá. Eu a gente fica na tristeza, eu vou mentir. Tem que ficar na tristeza, meu Deus, me sinto tão sozinho assim no ministério. Você entendeu, né? Não tem um homem, alguém, um varão que busca Deus comigo. Não tem. Eu mesmo deixei de ir à praia, eu mesmo deixei de ir ao monte, para não ir sozinho. Minha esposa mesmo não pode ir, porque nascer na praia sozinho, o ladrão rouba sua roupa. Você entrar na água, deixa a roupa lá. Se você ir para a praia aqui de Aracaju, deixa a roupa lá, meu amigo, e vai lá para dentro da praia, quando você botar sua roupa, não está lá mais. E tem dinheiro, rapaz. O cara levou a minha bolsa, eu vi de Simão Dias, a minha bolsa com meus documentos, tudo, meu dinheirinho que eu tinha, a minha carteirinha de convênio, meus documentos, meu RG. O cabra levou, tem que ter minha comida, rapaz, que eu trouxe, a minha marmita que eu trouxe, o cabra levou. O cara levou os carinhos da igreja que eu tinha, o material da igreja que eu tinha dentro da bolsa. O cara levou tudo. Deixou eu sem nada, meu. Foi Deus, rapaz. Quando eu cheguei aqui, ó, em Aracaju, que eu fui roubado, eu não tinha dinheiro nem para ir para casa, mas foi Deus que o celular não foi roubado. Aí, meu filho, para mim entrar na estação, sem a carteira tem que pagar a passagem, né? Aí Deus me lembrou que a igreja tinha dinheiro. Eu fui lá e fiz o Pix. Paguei a passagem uma greve, com dinheiro do Pix da igreja. Peguei lá, entrei, Jesus abençoou. Vai lá, peguei, fiz um Pix. Eu falei, ô rapaz, eu preciso ir embora, fui roubado. E tem condição de eu pagar minha passagem aí do Pix? Ele disse, tem. Aí eu fui, eu entrei e fui pra cá. Sem nada, irmão, sem nada. O cara levou minha bolsa. Foi Deus que se meu celular tiver dentro da bolsa, tinha lá meu celular com os aplicativos do banco. Aí ia ser duro. Porque esse aplicativo disse, se você tocar nele e eles perceber que não é você, eles bloqueiam os aplicativos, tudo outro aconteceu mesmo, deu não sei o que foi lá no meu celular. Eu só toquei no aplicativo assim com o meu dedo, com esse dedão aqui, ó. Assim, eles percebeu, eles viram que houve alguma dúvida ali,
Bloqueou os aplicativos do banco, tudo. 3 aplicativos, bloqueou tudo. Eu fui novamente tentar desbloquear, colocar o rosto, a minha esposa colocar o rosto, eu fiquei tentado desbloqueando os aplicativos do banco. E graças a Deus que eles são assim, né? Porque hoje está demais lá, né? Só assim. Amém, amado? Então, deixa eu falar. Então vai ter um ensaio, é 9h07, pastor. Eu vou encerrar. Vai ter um ensaio das irmãs. Eu quero dizer que sexta-feira haverá culto, doido da cabeça com a pastora Silvana. Eu vou estar em Simão Dias. Eu vou lá, se ela vai ser, eu vou estar lá. Amém? E domingo às 18 horas, sendo o Senhor aqui, irmã Cléa, toma vitamina para você vir passeio, mano, para ficar forte. Não falta ceia não, vem passeio. Amém? E domingo as irmãs cante, vem uniformizada para cantar. Você não está cantando para o homem não, irmão, você está cantando para Deus. Eu falei para a pastora Maria. O povo tem que entender que quando está louvando, não está louvando pela plateia, não. Os irmãos que estão na igreja estão louvando é para Deus. Tem que tomar cuidado. Não, de qualquer jeito. Você não quer nada de qualquer jeito, não, irmão. Você não está louvando para homem, não. Você está louvando é para Deus. Aí quando vê que pouca gente na igreja fica na tristeza, aquela tristeza. Quando a igreja está cheia, a igreja está cheia. Gente, aprenda, você não está louvando para homem, não. É Deus que você louva, é o Senhor que você está adorando. Tem que tomar cuidado com isso. Eu falei lá em Simão Dias. Simão Dias, falei, o grupo da senhora tem que cantar na ceia e as crianças também. Aí eles fazem, lá eles, vocês também é obediente, mas lá eles é muito obediente. Está lá tudo, as criancinhas, minha filha, tudo sentadinho lá, ó. O grupo lá todo vestido. E no culto, o grupo da senhora canta 2 louvor. E as crianças, minha filha, canta 2 louvor. Tudo ali, ó. Eu exigi Simão Dias. Eu falei, não vem pra cá não. Principalmente os homens, com sandália no pé não. Vem bem arrumado, os obreiros bem arrumados. Porque se o obreiro vir mal arrumado aqui, eu não dou nem oportunidade para servir a ceia. Falei. E eles vai bem arrumadinho, tudo arrumado. Vai tão arrumado, irmã diaconisa, vai tão arrumado eles lá, que parece que vai com uma festa. Dá prazer, pai, dá prazer. Amém, amado? E eu quero dizer dia 13 e 14. Dia 13 é um sábado, é o aniversário da igreja. Amém. Às 18h30 aqui, todo mundo da igreja, amém? E domingo, às 17h30, todo mundo aqui. Amém? Em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Com o amor de Deus, graças a Jesus, comunhão do Espírito Santo, pelo meu coração, do seu coração. Levanta a mão, fala na minha família. Para sempre. Amém, Jesus, está encerrado. Então, você que está lá, né? E a paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus lhe ama muito. A paz.